Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira juntos. E hoje nós vamos aproveitar essa uma hora que estamos juntos para tentar mais uma vez nos aprofundar nos estudos do Evangelho do Mestre Jesus, coisa que toda segunda-feira a Casa Espírita nos possibilita. Nós sempre passamos uma semana refletindo, o que aqui nós debatemos, o que aqui nós estudamos, e tentamos assimilar para levar para a nossa vida algo que nos faça cada vez nos dar mais motivação para enfrentar os desafios, enfrentar os problemas que se apresentam, E para muitos, o Evangelho, aquilo que Jesus nos trouxe, dá força para superar todas as adversidades que se apresentam. Hoje nós vamos seguir com o capítulo 10, que foi iniciado já há algumas semanas atrás, na semana passada, Retrasada, E nós vamos ir para o item 7 e o item 8 do capítulo 10. O capítulo 10 é bem-aventurados os que são misericordiosos, mas nós vamos estudar juntos aqui esses itens 7 e 8, que vai falar sobre o sacrifício mais agradável a Deus. O que diz lá no item 7, para nós começarmos a nos inteirar do assunto? Se, portanto, quando fordes depositar vossa oferenda no altar, vos lembrardes que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, voltai e oferecê-la. Então, isso quem nos fala é Mateus, lá no seu capítulo 5, versículos 23 e 24. E segue um comentário, que é o item 8 desse mesmo capítulo. Quando diz, ide, reconciliai-vos com vosso irmão, antes de depois depositar a vossa oferenda no altar, Jesus insinua que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. Que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado, reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. E aqui nós começamos a nossa reflexão, falando sobre o que Jesus quis dizer sobre esse sacrifício que mais vai agradar a Deus. E não tem como nós não trazer aqui o que nós entendemos como sendo sacrifício. E quando eu falo aqui sacrifício, provavelmente já vem na cabeça de muitos de nós aqui sofrimento. Se eu me sacrificar, eu estou sofrendo por alguma coisa, Alguma coisa está fazendo eu sofrer. Coitadinho de mim. E nós vamos descobrir que não é bem assim. Não foi isso que Jesus estava se referindo. O nosso dicionário, ele vai dar alguns significados a sacrifício. E olha só, o primeiro diz assim, que sacrifício é uma oferta feita à divindade, ou a meios, ou a cerimônias. Então, alguma coisa que eu ofereço para alguma divindade, por conta de alguma cerimônia, por conta de algum meio, Outro termo que ele representa sacrifício seria a renúncia voluntária ou forçada a algo que possui. Então, eu tenho alguma coisa
eu vou me sacrificar me indispor daquela coisa, né? Mesmo que aquilo me faça falta. É outro termo. E tem um terceiro termo que diz assim, ó, que é ação ou efeito de sacrificar, de oferecer algo a alguém, ou a si mesmo, ou a divindades. Uma imolação, né? Esse termo aqui, ele já está se referindo a que algumas doutrinárias atrás, eu fiz referência a Abraão sobre o sacrifício que ele foi imputado a fazer com seu filho Isaac, né? Não sei se vocês estavam presentes nessa doutrinária, em que ele iria ser testado a sua obediência perante Deus. E ali ele foi levado ao extremo em sacrificar o seu filho, né, para provar essa obediência. Mas ele não chegou a fazer esse sacrifício, né? A voz que ele escutou do céu, seguindo a história, né, que ele atribuiu a Deus, interrompeu no último segundo ato que ele ia cometer com o seu filho, ou seja, ele ia ser obediente a Deus, mas iria sacrificar Isaac, né? E acaba não sacrificando, pois veio uma interpelação do céu dizendo, já está provado a tua obediência, então não precisa mais fazer o sacrifício, né? Então ele retira Isaac da pedra do sacrifício, e se nós formos rever a história, ele volta para sua aldeia, e mais tarde ele volta com um carneiro, uma ovelha, né? E mesmo assim ele faz o sacrifício, né? Pensando, bom, se eu não obedecer, pelo menos entregar alguma coisa, eu vou sofrer alguma consequência, né? Então nós notamos assim que o sacrifício, na forma mais bruta, era uma forma cotidiana naquele meio, né? Que as pessoas faziam para várias coisas. Por exemplo, um agricultor ia fazer o seu plantio, e aquele medo do plantio não dar certo, da colheita não vir, ou não ser abundante, né? O que ele fazia? Ele oferecia um animal em sacrifício ao suposto Deus, ou deuses, né? Porque eles cultuavam vários deuses. Após Abraão nós vamos ter, né, então, o entendimento de um único Deus, né, Deus uno. Mas até então eles sacrificavam animais para garantir uma boa colheita, né? Então eles entregavam de presente a Deus, ou seja, hoje nós chamamos isso de barganha, né? Barganhavam com Deus uma boa colheita. Isso eles faziam com animais, eles faziam com crianças, com virgens, e eles iam entregando isso para pedir coisas, em troca de coisas. Nós sabemos que isso atravessou séculos e séculos, e hoje ainda continua, de uma forma mais velada, assim. Mas nós vamos ver, por exemplo, assim, no nosso meio, pessoas que, para conseguirem, por exemplo, assim, uma cura de uma doença, elas ainda estão barganhando com Deus, né? Ou seja, você me cura dessa doença, eu ando 20 quilômetros. E ainda dizem assim, de pé descalço aí. É um sacrifício? Com certeza, é um sacrifício. Experimente andar 20 quilômetros de pé descalço para ver se você não sofre. Lembra o sacrifício que eu falei lá no início, que vem na nossa cabeça? Sofrimento. Outro caso que acontece muito é, por exemplo, assim, nós barganharmos com Deus a questão da nossa fé. Nós vemos muito isso, por exemplo, assim, nas casas lotéricas, né? Eu vou fazer a minha fezinha. Ou seja, no íntimo nós estamos dizendo assim para Deus, se você me premiar, né, eu vou recompensar de alguma forma se eu ganhar. E esse se é o que está o problema, que vem a barganha, né? Nós estamos trazendo lá de trás e estamos inserindo no nosso cotidiano. Mas esse sacrifício que eu estou falando para vocês não é o sacrifício mais agradável a Deus. É um sacrifício que qualquer um faz, né? Porque não está vindo de dentro, né? É uma coisa que está sendo exposta de uma personalidade que eu ainda
não admitir que é errado, né? Ou seja, está vindo de um personagem que eu estou montando para passar de bonzinho perante Deus e perante a sociedade, né? Perante a sociedade. Então nós vamos ver que depois que passou essa questão de Abraão e que veio o entendimento do Deus único, né? O sacrifício foi perdendo um pouco, né? O sacrifício, eu digo esse bruto, né? Ele foi perdendo um pouco a sua relevância. E foi, a partir dos vários troncos aí que saiu da árvore de Abraão, perdendo tanta significância. Hoje ainda tem, né? Nós vamos ver em vários povos aí que ainda é feito esses rituais, né, de sacrifício, né? Nós vamos ver em várias religiões que ainda se fazem sacrifícios, né? Envolvendo animais, envolvendo sangue, né? Várias coisas assim, em troca de alguma coisa. Mas esse sacrifício, como eu disse, não é o que mais vai agradar a Deus, né? E nós vamos ver que muitas das nossas situações no dia a dia envolvem o nosso sacrifício. Só que nós às vezes passamos a mão na cabeça nossa mesmo, né? Nós passamos por coitadinho, que não merecemos aquilo, né? Por exemplo, hoje quem teve boa vontade está aqui na casa espírita, né? Quem teve boa vontade, ao homem de boa vontade, né? Aquele que teve vontade de vir não está aqui. Provavelmente ele arrumou uma desculpinha e não apareceu, né? E a gente vê muito isso aqui dentro da casa espírita. Eu falo isso por quê? Porque nós convivemos na sociedade e quando nós voltamos para a casa espírita, o pessoal às vezes, mas estava muito frio, eu não vou ir. Mas estava muito calor, eu não vou ir, né? O toró que estava segunda-feira, acabei não indo para a casa espírita. A gente sempre sim vê que tem umas desculpinhas, né? Em que a pessoa não faz um sacrifício de marcar presença aqui, né? Aí eu pergunto, será que eu enfrentar um frio e comparecer aqui uma vez na semana é um sacrifício? Isso me causa dor? Será que isso é agradável a Deus? Uma vez que eu estou buscando uma elevação espiritual, ou eu estou buscando um momento na minha vida que eu estou me sacrificando, porque eu vou enfrentar um frio, uma chuva, uma tempestade brava. Nós já passamos isso na casa espírita, muitas vezes. Uma vez eu acho que eu passei uma doutrinária aqui que estava eu, a dona Cilícia Valentim e acho que mais dois, né? Um temporal que deu. Acho que foi uma das melhores doutrinárias da minha vida, porque era pedra quebrando tudo aí ao redor e, graças a Deus, para nós não aconteceu nada. Por quê? Porque nós recebemos a contrapartida da espiritualidade. Achamos nós que não, mas recebemos. Quando vem o sacrifício, em demonstração da nossa força de vontade, vem a contrapartida do mundo espiritual, né? Aí, a pessoa que esteve aqui, por exemplo, e que não quis fazer o sacrifício, às vezes está desperdiçando um tempo precioso do mundo espiritual, que preparou o tratamento daquela pessoa, né? Que esperava que ela estivesse aqui, e o abençoadinho não apareceu. Olha só como é complexa a coisa, né? Então, eu venho para a casa espírita, né? Eles iniciam um tratamento comigo, e já planejo para segunda-feira que vem. Vamos preparar o tratamento com o Márcio, já que ele fez um sacrifício e veio a primeira vez, né? Chega segunda-feira que vem, mas tá muito frio. A espiritualidade que espere um pouquinho. E eu não faço o sacrifício de estar aqui. Por que eu estou falando isso? Para nós vermos como é importante o sacrifício na nossa vida. Eu estou falando aqui da casa espírita.
Mas tem várias coisas lá fora, que fogem aqui da casa espírita, que exigem o nosso sacrifício e nós damos para trás, né? E esse sacrifício lá fora, muitas vezes está envolvendo o outro. Um sacrifício que tem que sair da nossa parte em favorecimento do outro. Aí ficou difícil. Porque se eu já não me sacrifico para mim mesmo, eu vou me sacrificar para o outro. E aí que a balança começa a pesar. Por quê? Porque nós vamos ver que o sacrifício, segundo o Espiritismo diz, ele vai ser válido, ou vai ser mais agradável a Deus, quando não vem nosso proveito, quando vem proveito do outro, do nosso próximo. Então, o sacrifício, segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte: ele é visto como uma oportunidade de crescimento e evolução espiritual. E é através do sacrifício que podemos aprender importantes lições e superar nossos limites. Olha só, superar os nossos limites. Porque quando eu supero um limite, eu me sacrifico. Ah, eu estou com frio, não vou para a casa espírita. -2 lá fora. Mas eu supero o meu limite de frio, não, eu vou comparecer. Né? Tem ar-condicionado lá, dá um jeitinho, né? Depois para voltar, a gente supera de novo. E essa ação em prol do próximo, ela pode ser entendida como um ato de amor e ajuda a esse próximo, mesmo quando isso nos cause dor ou desconforto. Então, olha só, eu me sacrifiquei e esse sacrifício vai me causar um incômodo, vai me causar uma dor, vai me causar um desconforto, mas vai auxiliar o próximo. Como está auxiliando o próximo, está agradando a Deus. Porque Deus está vendo a minha entrega espiritual em prol do meu próximo. E isso vai fazer com que eu me eleve espiritualmente. Então, quando falamos em sacrifício, nós não podemos também deixar de falar sobre a renúncia voluntária. Por quê? Porque também pode ser visto como uma renúncia voluntária que é escolhida por um indivíduo para se desvencilhar de hábitos comprometedores, negativos ou que afastam da evolução. Né? É um sacrifício voluntário quando eu me livro, por exemplo, de um vício. Eu tenho um vício de cigarro, né? Ou vício de bebida, né? Eu vou fazer uma renúncia voluntária desse vício. Para os outros não parece, mas para mim é um sacrifício. É um sacrifício. Porque eu estou abrindo mão de algo que me traz um certo prazer, né? Me traz, é lógico, né, o lado negativo que me prejudica a minha saúde, mas eu estou achando que está me trazendo prazer, mas reconhecendo que aquilo é algo mal, que é algo ruim para mim, eu voluntariamente abro mão e me sacrifico e paro de fumar e paro de beber. E a partir dali, como eu estou regredindo no processo evolutivo por estar com o vício, eu paro. Opa, aqui eu renunciei. A partir do momento que eu renunciei e fiz o sacrifício, o mundo espiritual começa a me auxiliar. Agora você vai parar de regredir e vai começar a progredir. Por quê? Porque você fez uma renúncia voluntária. Você fez um sacrifício para você mesmo. Então a renúncia, quando ela é voluntária, pode nos beneficiar, ela vai fazer com que nós tenhamos o nosso processo evolutivo sendo cada vez mais adiantado. Então é muito importante nós também termos esse sacrifício voluntário. E essa oportunidade de crescimento, que o sacrifício apresenta como uma oportunidade de crescimento, né, espiritual,
ela pode superar as adversidades, o indivíduo aprende a lidar com as situações difíceis com equilíbrio e serenidade. Então, olha a importância. Quando eu faço essa renúncia, eu começo a ganhar equilíbrio, eu começo a ter comprometimento comigo mesmo, aí eu começo a enxergar na minha frente alguns outros sacrifícios que eu tenho que fazer, mas daí que envolve o próximo. Porque até então eu estava com o olhar ao meu redor, né? Ao meu redor. Então eu começo a sentir aquela vontade, aquele desejo de expandir esse meu sacrifício em prol do outro. Então a doutrina espírita nos fala sobre o sacrifício e nos deixa alerta de que o sacrifício é importante na nossa jornada evolutiva. Não importa em qual situação espiritual nós estejamos, não importa em qual nível espiritual nós estejamos, né? Para quem estuda a escala espírita, o livro dos espíritos, não importa a qual classe eu estou pertencendo, eu sempre vou ter que me sacrificar por alguém, pelo outro. E está aí a prova que é o Mestre Jesus que se sacrificou, né? Segundo alguns, para pagar o pecado da humanidade, né? Uma besteira imensa. Está aí a humanidade pecando à torta e à direita, e uns ainda querem que Jesus volte para pagar de novo o pecado, né? Então, é uma coisa assim que a gente vê assim que as pessoas, elas não querem raciocinar para entender realmente qual foi a missão de Jesus aqui no planeta Terra. Então, eu posso errar, eu posso me comprometer, né? Eu posso pecar, mas Jesus vai voltar e vai pagar tudo. E eu estou redimido disso. Vamos pensando assim. Vamos levando para frente essa ideia, né? Aí uns dizem, não, mas nós temos a reencarnação que dá outra oportunidade. Essa outra oportunidade pode ser mais sofrida. O sacrifício pode ter que ser maior, né? E mais, muitas vezes a gente recebe informação que alguns nem mais nesse planeta agora, algum outro orbe mais desafiador do que o planeta Terra, né? Então, quando nós vamos falar em sacrifício, nós vamos ver que a importância desse sacrifício está dentro de cada um. Por quê? Porque sem a chamada reforma íntima, reforma moral, né, aquele nos fazer asepsia de dentro para fora, ninguém vai conseguir enxergar no outro uma forma de evolução. Por quê? Porque eu quero evoluir sozinho, né? E sozinho ninguém vai para lugar nenhum. Tem uma passagem que fala no livro Jesus no Lar. Ele é escrito por Francisco Cândido Xavier, mas através do espírito Ney Lúcio, que conta a história de uma mulher chamada Sara. Ela era esposa do Benjamim, que era um criador de cabras, né? E Jesus, um dia passando por Cafarnaum, ele vai na beira de umas rochas e começa a falar sobre o seu evangelho, né? A expor a questão do amor, né? A questão de obediência a Deus, a sua entrega, né? Ao desapego material, e começa a explanar para o povo que estava ali tudo que cada um teria que fazer para encontrar o reino de Deus. E Sara fica incomodada com aquilo, né? Eles tinham várias cabras, o marido dela era considerado assim, rico, né, para a região. E ela pensava assim, meu Deus, mas eu tenho que me livrar das minhas cabras, né? Eu tenho que abrir mão de tudo isso aqui para seguir essa doutrina que eu estou amando, né? Então, ela estava degustando as palavras de Jesus, mas ela não via formas de como que ela iria implementar isso na vida dela.
E ela, de tanto escutar e ficar com dúvida, ela chegou para o próprio Jesus e falou: Mestre, eu estou adorando a tua doutrina, estou adorando o que você está falando aí, mas o que que eu faço para conseguir, né, adentrar o reino dos céus? E daí ela explicou: como é que eu vou me desfazer das minhas cabras, da minha riqueza, né? Como é que eu vou amar meu próximo? E Jesus ele era uma pessoa assim que ele aproveitava oportunidades, né? Nós vamos ver assim que nas várias histórias que ele conta, nos vários ensinamentos que ele passou para o povo, ele usava as chamadas parábolas, né? Então ele encontrava uma situação, analisava quem estava participando daquela situação e lá vinha uma historinha, né? Para aprendizado do povo. Vocês acham que ele perdeu a oportunidade? Não. Então no livro mostra assim que Jesus faz a seguinte pergunta para ela: mulher, com que você trabalha? Ela falou assim: eu tenho umas cabras, meu marido cuida das cabras e eu tiro leite, né? E ele diz assim: e para você conservar o teu leite puro, límpido, né, favorável ao consumo, o que que você faz? Ela falou: mestre, a primeira coisa é cuidar da asepsia do vaso, onde eu deposito o leite. E sabe, mestre, que se eu deixar uma sujeirinha lá dentro, o leite vai estragar, vai fermentar, vai coalhar, vai ficar impróprio para o consumo. Então Jesus dá aquele sorriso, né, característico dele, e diz: tá aí a solução para você entrar no reino dos céus. Ou seja, se limpe, você é o vaso, ele quis dizer. Você é o recipiente. Né? Eu não tenho como depositar o líquido divino dentro de você se você não está puro. Né? Você tem que fazer um sacrifício, primeiro, fazer a tua asepsia, fazer a tua limpeza, para daí você pedir para Deus o acesso ao reino dos céus. E é interessante porque se nós levarmos no nosso dia a dia isso, será que nós estamos em condições de receber alguma coisa no nosso vasinho? Né? Será que temos a capacidade de não contaminar nada que venha do mundo espiritual para dentro de nós? E isso nos faz refletir, porque vai se apresentar alguns sacrifícios na nossa vida, em que muitas vezes nós vamos renegar, não queremos, né? Deixa para lá, é muito difícil. E alguns tipos de sacrifícios, eu trouxe aqui para nós ver que nós já estamos enfrentando, né? Então, no Espiritismo, o sacrifício pode ser classificado em 3 tipos, né? Expiação, prova e missão. Olha só. Se estamos encarnados, em algum desses 3 aqui, nós já estamos passando por algum sacrifício, né? Então, em cada um desses casos, o indivíduo tem a oportunidade de evoluir e aprender importantes lições para o seu caminho espiritual. Olha só. Então, no sacrifício expiatório, é quando o sacrifício é realizado em decorrência de um erro ou falha anterior. Geralmente é o que nós estamos fazendo aqui, né? Erramos lá no passado, né? Um exemplo assim bem simplório, né? Eu magoei muitos corações numa vida passada, né? Desiludi muitos corações. Eu acabo desencarnando, né? Tendo a consciência disso, chego no mundo espiritual, né? Sou confrontado com essa situação. Não, Márcio, nós queríamos te ajudar, mas você também, né? Daí eu faço um planejamento de uma próxima reencarnação, né? Para quê? Para me redimir desse erro.
Então eu falo o seguinte para os amigos espirituais lá que estão planejando o meu reencarne, ó, eu vou me sacrificar, já que eu magoei muitos corações, eu quero ter um infarto quando eu tiver 60 anos, na minha próxima encarnação. E eles ainda querem confirmar comigo, né? Tem certeza? Sim, tenho certeza. Pode lá que é um sacrifício que eu dou conta. Eu dou conta. Né? Então eu venho, reencarno, né? E o meu processo reencarnatório, quando eu chegar próximo dessa idade, provavelmente eu vou infartar. Eu vou infartar para pagar uma expiação do passado. É um exemplo simples, mas vocês estendam esse exemplo para várias situações que se apresentam no mundo. Pessoas deficientes, né, que vêm sem um braço, sem uma perna, que vêm, sei lá, com hidrocefalia na cabeça, né, e com vários outros problemas, outras situações que se apresentam, né, durante a vida, que muitas vezes não entendemos. A gente se faz de sonso, né? Não estou entendendo por que isso está acontecendo comigo. Está entendendo sim? Deita a cabeça no travesseiro, aí você começa a entender tudo. Mas daí você vem e diz, nossa, tive um pesadelo essa noite, né? Mas um pesadelo com o quê? Com algo que está te atormentando, por conta de uma expiação do passado. Por quê? Porque eu tenho que me comprometer com um sacrifício que eu topei e agora estou correndo. E acontece muito. Aí tem o sacrifício probatório. Né? O probatório. Usando esse mesmo exemplo, quando eu venho e tenho o meu infarto, lá com 60 anos, eu volto para o mundo espiritual com a coisa resolvida, né? Opa, paguei um karma do passado, né? Vim e venci essa encarnação. Não magoei nenhum coração mais. Aqueles que eu me propus em solucionar o caso, solucionei. Tive meu infarto e voltei para o mundo espiritual, beleza. Aí vem o mundo espiritual e fala o seguinte, beleza, agora tu vai me provar que tu não vai magoar mais nenhum coração. Então volta com essas pessoas no mundo para viverem de novo no mundo e me prove que você é capaz de passar nessa tua próxima encarnação sem magoar um coração, né? E sim aplicando a lei do amor, a lei da caridade, né? E provando para o mundo espiritual que você realmente aprendeu. É como escola mesmo, né? Você estuda, por exemplo, o ano inteiro, a hora que você acha que aprendeu, vem o professor e diz, não, agora você vai fazer a prova para me provar. Então, né, só dizendo que aprendeu, você não vai passar de ano. Você tem que me provar que aprendeu. E assim é o sacrifício probatório. Então, eu reencarno, né, me sacrifico, venho de novo naquele meio e provo para o mundo espiritual e para mim mesmo que eu aprendi. E nós temos um terceiro que é o sacrifício de missão. Esse aqui está um pouquinho longe de nós, tá? Porque assim, nós conseguimos hoje contar nos dedos, não sei se do pé ou das mãos, os dois juntos, espíritos que vieram em missão no planeta Terra, né? Que vieram se sacrificar em prol da humanidade, por exemplo. São muito poucos espíritos e podemos dizer assim, não, realmente. Jesus foi um deles, sem sombra de dúvida. Podemos citar aí Chico Xavier, Madre Teresa, né? E vários outros, né? Não vou ser injusto e citar e deixar alguém de fora, mas tem vários espíritos aí que vieram no mundo em missão, abriram mão de várias coisas do mundo para se dedicar ao outro, né? Não tiveram família, tiveram sim sofrimento, passaram por perrengues que muitos de nós gostariam, por exemplo, de ser um Chico Xavier, mas não gostaria de sofrer o que ele sofreu, né? Hoje é bonito ler os livros, tudo, né? Mas se você vê o que ele passou na vida dele, a gente não quer pra gente. Mas foi um sacrifício? Foi.
e provavelmente um sacrifício de missão, né? O missionário de Deus que veio se sacrificar por um grupo ou pela humanidade inteira, né? Então, quando nós vamos falar em sacrifício, nós vamos ver a frase que vem do próprio Jesus, que diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. E quando Jesus falou essa frase, olha, ele não tinha sido crucificado ainda. Ele ainda ia passar pelo processo de crucificação. Mas já estava dando o ensinamento de que a cruz que nós temos que carregar é de cada um. O sacrifício que temos que fazer, carregar essa cruz, é de cada um. Agora, se nós fizermos o sacrifício de carregar essa cruz, né, seguir os ensinamentos de Jesus, sem reclamar, provavelmente nós vamos evoluir espiritualmente. Né? E ele nos traz essa lição. E Emmanuel, ele vem trazer num outro livro que eu trouxe para citar, que tem o mesmo nome, Emmanuel, né? Ele vai falar sobre a necessidade do sacrifício. Muito interessante. Porque ele vai dizer o seguinte, ó: fora da carne, compreende-se a excelência da abnegação e do sacrifício em prol do outro. Eu vou ler de novo, porque é muito forte essa frase, ó. Fora da carne, compreende-se a excelência da abnegação e do sacrifício em prol do outro. Quando que nós vamos estar fora da carne? Quando nós desencarnar. Então, Emmanuel está dizendo aqui que fora da carne nós vamos compreender a excelência, né, a importância, né, de nós fazermos um sacrifício em prol do outro, somente depois de nós desencarnar. Nós ainda não temos a ideia do que significa o verdadeiro sacrifício em prol do outro. E ele segue ainda dizendo o seguinte, ó: a maioria das nossas obras pessoais são como bolhas de águas sabonadas que dispensam nos ares, porque visando o bem-estar e ao repouso do eu, né, tem como base o egoísmo que atrofia a nossa evolução. Olha só, ficou complicado, mas eu vou sintetizar para vocês. O que Emmanuel está dizendo aqui é o seguinte: o que nós fazemos aqui nessa situação é a mesma coisa que quando nós jogamos sabão nas mãos, detergente nas mãos, e fazemos aquela bolha, né? Aquela bolha sai voando pelos ares. E nós achamos lindo, maravilhoso aquilo, né? Porque saiu de mim, fui eu que fiz, né? Fui eu que fiz. Mas quando nós menos esperarmos, né, nós introduzimos ali um orgulho e um egoísmo no eu, a bolinha, estoura. Nos provando que nós não temos o controle. Quem tem o controle ali é Deus. Quem tem o controle da situação é o mundo espiritual, é o Mestre Jesus. Né? Então, quando ele diz que somente fora da carne nós vamos ver essa importância do sacrifício, ele está nos dizendo assim, ó: se sacrifique pelo outro. Porque agora vocês não vão conseguir compreender, mas depois vocês vão ver a importância que isso causou para a evolução de vocês. Né? Tanto que Emmanuel dedicou nesse livro um capítulo sobre a necessidade do sacrifício. E Kardec traz na questão 720 do Livro dos Espíritos, onde ele vai falar da lei da conservação, uma pergunta para a nossa reflexão também, que vai falar sobre as privações voluntárias. É a pergunta 720, ó:
São meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? E os Espíritos respondem: fazei o bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. Pronto. O que eles estão dizendo assim? Não importa se tereis mérito ou não. Não interessa. Fazei o bem aos outros, que vocês mais méritos terão. E fica interessante quando nós vamos ao livro Religião dos Espíritos, também pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, a lição 79 do livro. Ali eu extraí uma frase que diz o seguinte, ó: sofrer por obrigação é resgate humano, mas sofrer para que outros não sofram é renúncia divina. E olha que profunda essa frase. Sofrer por obrigação é resgate humano. Agora, quando eu sofro, ou seja, quando eu me sacrifico para que outras pessoas não sofram, isso é divino. Mas eu só vou compreender isso após desencarnar. Até então eu tô bem perdido assim no que eu estou fazendo nessa encarnação, né? Porque eu ainda entendo o sacrifício como sendo dor para mim, e não é salvação para mim, é alívio para o outro, e provavelmente esse outro está se sacrificando por mais alguém, e de repente nós vamos ver alguém que vai se sacrificar por nós, né? É um elo. E a partir do momento que todos estão se sacrificando por alguém, vai chegar na ponta final, né? Aí vem a salvação da humanidade. Por quê? Porque nós vamos nos apresentar, como diz a frase lá no início, perante Deus, sem nenhum pensamento mau. Então, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, eu trouxe também um comentário que tem no capítulo 17, que vai falar sobre a fala de um espírito protetor. Ele só vai nos dizer o seguinte, ó: vocês estão vivendo nesse mundo, né? E a mensagem é o homem no mundo. E tem um trecho que ele diz o seguinte: vivei como os homens do vosso tempo, como deve viver os homens. Mas, quando você se sacrificai, sacrificai as necessidades e até mesmo as frivolidades de cada dia, mas fazei com um sentimento de pureza, que as possa santificar. Então, assim, nós não precisamos nos tornar santinho no nosso dia a dia, né, para tentar passar para o outro uma mensagem positiva. Mas ele está dizendo assim aqui, quando a gente for fazer algum sacrifício, faça com aquela vontade, sabe, de auxiliar o outro mesmo, de se sacrificar pelo outro, porque isso vai ter um aspecto de santidade, né? E nós vamos, com certeza, receber o auxílio espiritual. Quando nós vamos falar em sacrifício pelo outro, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, e eu cito bastante Emmanuel, porque assim, Emmanuel, quando se fala de sacrifício em prol da evolução, Emmanuel é a referência no mundo espiritual. E lá no Caminho, Verdade e Vida, tem um capítulo 92 que vai falar sobre Madalena. É o nome do capítulo, Madalena. E nós vamos ver o seguinte texto, que eu vou ler para vocês, porque ele é bem instrutivo. Porque diz o seguinte: dos fatos mais significativos do Evangelho, à primeira vista de Jesus, da ressurreição, é aqueles que convidam à meditação abstanciosa e acurada. Qual que é a dúvida? Ó? Por que razão profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena? Em primeiro lugar, somos naturalmente compelidos a indagar por que não teria aparecido antes aos corações abnegados e amorosos que lhe servia de mãe ou aos seus discípulos amados. Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina.
Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador, como a inesquecível obsidiada de Magdala. Nem mesmo morta nas sensações que operam a paralisia da alma, entretanto, bastou o encontro com Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe. Fiel até o fim, nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário Redentor de sua existência angustiosa. É compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pela qual não apareceu ao mestre, ou mestre primeiro, a Pedro, ou a João, ou a sua mãe, ou aos amigos. Todavia, é igualmente razoável reconhecermos que, com o seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição que a sua doutrina será para todos os aprendizes e seguidores. O código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E ninguém, como Maria de Magdala, houvera transformado a sua luz do Evangelho Redentor. Eu achei muito profundo esse texto, porque ao pé da cruz de Jesus, nós vemos que ficou as três Marias, né? A Maria Mãe, a Maria Magdala e a Maria que eu acho que era mulher da Maria Mãe, né? As três Marias. E das três Marias, ele apareceu para Maria Madalena, ou Maria Magdala, né? De Magdala. E nós vamos ver assim na história, quem leu a história de Maria de Magdala, eu acho que não tem no Novo Testamento uma criatura que se sacrificou tanto, teve tanto sofrimento na sua vida, foi humilhada tanto, foi perseguida tanto, como Maria Madalena. E quando ela descobriu os ensinamentos do Mestre Jesus, quando ela teve contato com os ensinamentos do Mestre Jesus, ela não hesitou. Ela simplesmente renunciou a tudo, se sacrificou e seguiu o Mestre. E qual que foi a recompensa? Após o desencarne do Mestre Jesus, Jesus escolhe Maria Madalena para ser a primeira pessoa a avistá-lo no mundo espiritual. Olha o prazer que Maria Madalena vivenciou. E cabe a nós tirar isso como lição, porque assim, muitas vezes nós largamos os nossos deveres espirituais para dar atenção nos deveres mundanos. E daí eu remeto lá no início que eu estava falando, né? A nossa atenção, por exemplo, a procurar o auxílio do Mestre Jesus, da espiritualidade aqui na Casa Espírita. Né? Certa vez Jesus estava em Betânia, na casa de Marta e Maria, e Lázaro, que eram todos irmãos. E você vê só, Jesus sentou, começou a ensinar todo mundo. Maria sentou para escutar Jesus e Marta começou a preparar comida. Comida, bebida, servir aqui, limpar ali. E corria para lá, para cá, e Jesus ensinando e Maria ali escutando. Marta se incomodou, chegou para o próprio Mestre Jesus e diz: Mestre, estou aqui me matando de trabalhar minha irmã ali, sentado. E Jesus fala para ela o seguinte: Marta, Marta, Maria está fazendo o que ela deve agora. Ou seja, ela sacrificou o interesse mundano, né? Gente, era o Mestre Jesus, né? Jesus aparece hoje aqui, quem que não vai parar para escutar ele, né? Jesus diz assim, ela está fazendo o essencial agora, o importante é agora, que é cuidar do lado espiritual dela. Os deveres vêm depois, né? Muitas vezes, nós nos colocamos no lugar de Marta.
e vamos dar atenção ao nosso dia a dia, às correrias, às reuniões, né? E aqui eu falo uma coisa para vocês, que às vezes choca, sabe? Mas é a realidade. Muitas vezes nós não vemos, por exemplo, a casa espírita por conta de alguma tarefa, algum dever, alguma reunião, alguma coisa. Mas eu falo para vocês o seguinte: o dia que vocês for desencarnar, o dia que nós formos desencarnar, porque eu também vou, sabe? Nós não vamos a esses compromissos. Eu não vou à reunião, eu não vou levar o carro para lavar, né? Eu não vou ter que visitar um parente. Até parente é desculpa. Não, chegou visita lá em casa. Muitas vezes os parentes não vão nem no teu velório. Tem que alertar isso também. Ah, morreu e pronto, né? Gente, o mundo espiritual está aí e eles estão cada vez mais presentes no nosso meio. Eles estão dizendo para nós, eles estão gritando para nós: gente, faça um sacrifício em prol de vocês mesmos. Façamos um sacrifício em prol de nós mesmos. Porque o dia que acontecer nosso desencarne, nós vamos ver o real motivo, como estava falando Emmanuel, né, de nós nos sacrificarmos agora por alguém, em prol de alguém, e por nós mesmos, né? Então que o Mestre Jesus possa estar sempre nos incentivando, nos dando força, que nós não percamos essa esperança de estar sempre aqui na casa espírita, né, nos entregando, nos sacrificando, de estarmos um dia aqui para tratamento nosso mesmo, né? O conhecimento a gente vai levar, ninguém vai tirar isso de nós, né? Ninguém vai tirar isso de nós. Isso que nós adquirimos aqui é uma coisa que a gente vai levar não só para a nossa vida, mas para as próximas vidas que virão, porque o aprendizado é evolução, e a doutrina diz que o espírito não evolui, ele só evolui, né? Então, isso vai servir de trampolim para a nossa próxima existência. E que Deus, Pai, possa nos proteger durante essa semana, nos dar esclarecimento e entendimento sobre esse estudo, que não fique só aqui nas minhas palavras, no meu entendimento, porque quando nós vamos ler sobre essa bem-aventurança, sobre esse tema do sacrifício, ele abre muito leque para nosso estudo. Então vamos correr atrás da informação, vamos nos sacrificar para ter esse conhecimento para nós, isso ninguém vai tirar de nós, né? E que Jesus nos abençoe. Que assim seja.